Olá, filhinhos! Sou o professor Ed Carlos Pereira, do canal X da Matemática. Nesta aula, irei mostrar para vocês a área do círculo. Por que a área do círculo é πr ao quadrado? Temos aqui o círculo de centro O, e o X da Matemática é você comparar a área do círculo com outras figuras geométricas, com polígonos regulares, ou seja, polígonos que todos os lados são iguais. Primeiramente, vamos mostrar aqui um triângulo equilátero. Então, equilátero é uma figura que todos os lados são iguais. É um polígono regular. Então, nota que a área desse triângulo é bem menor do que a área do círculo. Mas vamos encontrar a área desse triângulo. Então, primeiramente, vamos mostrar aqui o raio do círculo. Temos aqui o raio do círculo, está em verde, destaque em verde. Vamos mostrar a apótema. A apótema é um segmento de reta que parte do centro de uma figura geométrica até a sua extremidade perpendicular. Esse ângulo aqui forma um ângulo de 90 graus. Tem um triângulo aqui lá, então a apótema dele vai ser esse segmento que parte do centro até tocar a extremidade perpendicularmente, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, para podermos separar, vamos dividir aqui mostrando os outros raios. Para separar aqui em triângulos, temos esse triângulo, esse e esse outro. Então, o triângulo equilátero é composto aqui de três triângulos congruentes, onde a base é L e a altura é A. Nós já sabemos calcular a área de triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Vimos isso em aulas anteriores. Então, se eu quero calcular a área do triângulo equilátero, basta calcular a área de um desse triângulo e multiplicar por 3. Veja. Então, a área do triângulo equilátero vai ser 3L vezes A dividido por 2. Por quê? O 3 é exatamente a quantidade de triângulos congruentes. L aqui é a base de cada triângulo e A é a altura e divide por 2. Mas note que o perímetro do triângulo equilátero é 3L, é a soma dos três lados. Então, P é igual a 3L. Substituindo aqui, no lugar do 3L, o P, então a área do triângulo equilátero vai ficar P vezes A dividido por 2. Ou seja, é o perímetro vezes a apótema dividido por 2 é a área do triângulo equilátero. Agora vamos exibir outra figura, um quadrado. Veja que o quadrado, a área dele será maior do que a área daquele triângulo equilátero e vai estar um pouco mais próximo da área do círculo. Vamos calcular a área desse quadrado. Seguindo o meu raciocínio, vamos apresentar aqui para vocês o raio. A apótema. Relembrando que a apótema é um segmento de reta que parte do centro da figura geométrica até um de seus lados perpendicularmente. Agora o procedimento é dividir esse quadrado em vários triângulos. Temos aqui esse quadrado dividido em 4 triângulos. Qualquer quadrado pode ser dividido em 4 triângulos. Se eu quero saber a área do quadrado, eu posso calcular a área de um triângulo desse e multiplicar por 4. A base é L e a altura é A. Então, veja. Então, a área do quadrado vai ser 4, porque são 4 triângulos, vezes L, que é a base desse triângulo, e vezes A, que é a altura desse triângulo, dividido por 2. Mas nota ainda que o perímetro desse quadrado é 4L, ou seja, P é igual a 4L. Então, podemos substituir o P no lugar de 4L aqui em cima, dessa fórmula, e aí, então, fica P vezes A dividido por 2 é a área do quadrado. Veja, no área do triângulo, nós encontramos que o perímetro vezes a apótema dividido por 2. Na área do quadrado também. Se fizermos aqui para um pentágono, para um hexágono, para o pentágono seria 5L vezes A dividido por 2. Se fosse um hexágono, seria 6L vezes A dividido por 2. Então, nós podemos concluir que para um polígono regular, ou seja, a área do polígono regular, vale esse aqui, que é o perímetro vezes a apótema dividido por 2. Então, agora vamos aumentar a quantidade de lados. Vamos colocar o icosságono, que é um polígono regular de 20 lados. Veja, note que a área desse icosságono está bem próxima da área do círculo. Ou seja, quase não dá para perceber quem é o círculo e quem é o icosságono. Então, a área do círculo é aproximadamente a área do icosságono. Mas o icosságono é uma figura regular, então eu posso calcular P, que é o perímetro dele, vezes a apótema dividido por 2. Mas veja, temos aqui o raio do círculo e temos a apótema. Note que essa apótema do icosságono está quase
do mesmo comprimento de R, se aumentasse a quantidade de lado, o que aconteceria? Para 1000 lados, 2000 lados ou muitos lados. Então, com certeza, o A vai ficar bem próximo de R, ou talvez fique até igual. Então, veja, para finalizarmos, então, se eu aumentar a quantidade de N, ou seja, a quantidade de lados, de uma maneira significativamente, um número enorme, ou seja, para o infinito, o A, que é a apótima, vai tender a R, vai estar próximo de R. Isso aqui é um conceito de limite, mas dá para entender o que queremos explicar. Então, se a quantidade de lados aumentar, o A vai ficar igual ao R. Então, a área do círculo, nós podemos considerar como uma figura regular. Então, eu posso calcular o perímetro, pelaquela fórmula anterior, vezes a apótima dividido por 2. Mas quando você aumenta a quantidade de lados, o apótima fica igual ao R. Então, podemos substituir a apótima por R. Então, a área do círculo vai ser P vezes R dividido por 2. Mas o perímetro de um círculo é 2πr. Então, substituindo aqui no lugar de P o perímetro do círculo, que é o comprimento da circunferência, então fica 2πr vezes R dividido por 2. O 2 eu posso cortar. Então, fica π vezes R vezes R. R vezes R dá R ao quadrado. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, aqui mais uma aula. Foi sobre a área do círculo. No X de Matemática. Até a próxima aula.